Fala galera, beleza? Bruno da Cotidiano. Vamos começar mais um webinário. Esse webinário é um webinário preparação para o nosso hackathon, que acontece agora dia 21 de setembro, sobre Deep Learning, inteligência artificial. Hoje a gente vai ter a presença do Diogo, daqui a pouco eu coloco ele aí para vocês. Infelizmente o nosso hackathon já está fechado, fechou alguns dias atrás as inscrições, a gente teve bastante aderência, acho que pelo menos umas 5 equipes vão participar, de 4 ou 5 pessoas, então vai ser bem maneiro, mas todo mundo fica convidado para quem quiser ver a premiação, participar com os jurados, ver os pitches do que vai ser apresentado no dia 23, às 4 horas, lá na Indie Warehouse. Beleza? Bom, vamos passar para o Diogo. O Diogo trabalha com inteligência artificial tem 10 anos, consultor do Banco do Brasil, fez estatística, mestrado em estatística, está terminando um doutorado agora em finanças também, mas voltado para estatística, né? Tem uma empresa também de consultoria, chamada Inferir Estatística, consultoria e treinamento, né? É professor do IESB em IA, Tecnologias Disruptivas. Tem alguns projetos como mentor também, de startups, né? Principalmente nessa área de IA, claro, e modelagem matemática, fazendo scrapping, análise de dados, modelagem, né, principalmente, e identificação de padrões. E é isso. Fica com ele agora, que ele vai ensinar para vocês como calcular o risco de inadimplência de um cliente na hora de tomar um empréstimo bancário. Beleza? Valeu, galera. Vocês. Valeu, galera. Tudo bom? Boa noite. Quem fala é o Diogo. Estão me ouvindo? Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo. Manda ver. Então, beleza. Boa noite, pessoal. A internet que não estava funcionando direito, estava pingando aqui, mas agora sei que vocês estão me ouvindo. Sou o Diogo. Vim trazer para vocês aqui uma análise, né? Um método de análise usando regressão logística para risco de crédito, como o Bruno acabou de falar para vocês. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou estatístico, trabalho no Banco do Brasil e tenho uma consultoria nessa área de estatística. Trabalho há muito tempo já com essa área de inteligência artificial, modelagem matemática. E a minha empresa se chama Inferir Estatística, como o Bruno acabou de falar para vocês. A gente também tem treinamento aqui e é o nosso pontapé inicial nesse webinar agora aqui com a Cotidiano, aceleradora. E é isso, gente. Vamos lá? Vamos primeiro passar para vocês o que seria uma regressão logística e como funciona. Eu vou projetar aqui na tela do meu computador, compartilhar com vocês a apresentação que eu fiz para vocês terem que seguir. Também depois vou mandar para vocês a apresentação e um programinha que a gente vai estar utilizando. Calma aí, só um instantinho que não está aparecendo uma apresentação. Deixa eu botar isso aqui para vocês. Agora, acho que foi agora aí para vocês. Não sei se está todo mundo vendo bem aí. Bom, saiu de novo. Tá dando para ver, tranquilo. Bom, agora foi. Vamos lá. Qual é o objetivo da nossa análise, né? O objetivo da nossa análise é tentar encontrar um modelo que explique o sucesso ou não de uma campanha de marketing, que é a base de dados que a gente vai usar, ou mesmo de um modelo de risco de crédito. A gente vai identificar se um futuro cliente do banco ou um cliente do banco, ele vai entrar em default ou não. E no caso de uma campanha de sucesso de marketing, se o cliente vai contratar um determinado produto ou não. Resumindo, o objetivo em geral, quando a gente trabalha com regressão logística, pode ser sempre um objetivo binário, um caso de sucesso ou um caso de fracasso. O risco de crédito que a gente trouxe como premissa para essa aula, ele é um caso bem emblemático quanto a isso. A gente calcula qual é a probabilidade de um determinado indivíduo vir a defaultar com o banco. O que é default? Default, né? Ou vir a defaultar com o banco. Vir a se tornar inadimplente, ter um atraso de um empréstimo em mais de 90 dias.
Então, esse é o objetivo principal que a gente vai trabalhar nessa pequena aula, que é identificar a probabilidade de um indivíduo atrasar um pagamento com o banco. Ou mesmo em uma campanha de marketing, que a gente também tem a variável de marketing aqui, vir a ter sucesso ou não. Quem está na nossa base de dados? A base de dados são dados públicos, estão disponíveis lá na página, mais detalhados nesses locais que eu botei aqui disponível para você. Na UCLA eu peguei essa base de dados, é uma base de dados chamada Bank. Ela tem dados de 400 e poucas mil pessoas e algumas variáveis, algumas características variáveis. Então, vamos começar, né? Quem quiser anotar meu e-mail é diogo@inferir.com.br para tirar qualquer outra dúvida ou eventualmente perguntar alguma coisa que queira saber. Vamos lá, algumas definições. Vamos primeiro, antes de começar a aula, vamos definir algumas coisas, algumas características. Eu acho que está passando meio lento aí para vocês. Eu estou falando, aqui para mim já passou, agora que eu estou vendo que está... Isso, agora vamos lá. Algumas definições. Os erros causados por dados inadequados são muito menores do que aqueles devido à falta total de dados. Charles Babbage disse isso. Isso é bem importante, tá, gente? É sempre melhor você ter um modelo, mesmo que seja inadequado, do que você ter ausência de informação. É sempre melhor você ter alguma coisa para você explicar o que está acontecendo. Vamos lá, vamos entender o que a gente vai fazer, tá? Nós temos na nossa base de dados algumas informações sobre campanhas realizadas, a gente tem algumas avaliações de informações de cliente, e nós temos algumas características intrínsecas do negócio. Essas variáveis que têm essas três características, nós vamos juntá-las, nós vamos fazer como se fosse essa batedeira aí que a gente deu o nome de machine learning, nós vamos juntá-las e vamos mensurar uma probabilidade de um determinado indivíduo vir a defaultar, ou entrar em default com o banco, ou mesmo ter um sucesso numa campanha no banco. Eu preparei 2 tipos de modelos aqui para vocês. Uma definição. Modelos de classificação, eles usam as informações teóricas ou estatísticas para isolar os efeitos das diferentes características dos clientes, quando ocorrem situações de controle. Vocês estão... Não sei se passaram aí para a página, parece que está meio lento aqui. Vocês estão acompanhando aí? Então sim. Ah, tá. É porque está travando aqui. Não sei se vocês estavam... Estava travando aí. Não, tá tranquilo. Está na página de definição. Beleza. Então, vamos lá. Modelos de classificação, eles usam informações teóricas ou estatísticas para isolar efeitos das diferentes características dos clientes, quando ocorrem as situações de controle. Essa é mais ou menos uma definição de modelo de classificação. Então, qual é o objetivo que a gente quer fazer aqui agora, com esse modelo? É classificar. Eu vou ter que definir se dado umas características de um cliente, se ele vai ser um cliente que vai entrar em default com o banco, ou seja, não vai pagar o banco, ou aquele cliente que vai pagar o banco. Eu vou mensurar esse risco. E a partir desse risco, eu classifico ele numa categoria A ou numa categoria B. Esse é o principal objetivo da regressão logística. De uma forma geral, modelos de regressão eles são muito utilizados quando se pretende modelar relações entre variáveis. Então, na hora que eu for usar variáveis dos clientes, ou variáveis de informacionais que a gente vai usar aqui, seja do produto, seja da característica do cliente, seja da forma com que ele consome o produto ou usa o crédito, são variáveis que são relacionadas, ou entre si, ou em relação à sua variável resposta, que no caso agora é default. Então, o que a gente vai encontrar no modelo de regressão? Seja ele um modelo de regressão linear, seja um modelo de regressão logística, um modelo de regressões em geral, procuram relações de variáveis explicativas, que são aquelas variáveis X, que a gente chama normalmente nas estatísticas, em relação à sua variável resposta. Muitas vezes a gente define como uma variável Y, que é a sua variável resposta. Então, eu vou ver aquelas variáveis que são capazes de me classificar a variável Y em 0 ou 1, default ou não default. Em 1 ou 0, no caso. 1 é default e 0 é não default. Quando a variável resposta apresenta apenas 2 respostas, 0 ou 1, é muito usual usar uma técnica chamada regressão logística. E por que ela é usual, né? A regressão logística, diferentemente da regressão múltipla, ou uma regressão linear, que a gente diz, ela tem menos pressupostos. As pressuposições são menores.
A maneira de você construir um modelo, ele é muito mais fácil, você não tem que respeitar tantas regras, mas mesmo assim ainda tem algumas regras que devem ser respeitadas. A regressão logística é uma técnica estatística que tem como objetivo modelar, a partir de um conjunto de observações, a relação logística entre uma variável resposta dicotômica, ou seja, 0 ou 1, e uma série de variáveis explicativas, numéricas. Podem ser contínuas ou discretas, ou mesmo categóricas, tá? Então, qualquer tipo de variável você pode utilizar para uma regressão logística. Agora, por que não utilizar uma regressão linear nesses casos de classificação? Uma primeira razão é que a variável resposta ela é binária e não é contínua. Ou seja, um cliente ele vai entrar em default ou não. Ou seja, ela vai ser 0 ou 1. Quando a gente usa um modelo de regressão linear usual, né, o cálculo de probabilidade de sucesso ele pode levar a valores preditos de probabilidade fora do intervalo de 0 a 1. Podem ser menor que 0 e maior que 1. E nesse caso não existe probabilidades negativas e probabilidades acima de 1, seria acima da certeza. Então o modelo linear não é muito bem ajustado. Esses limites entre 0 e 1, eles não são respeitados na hora que a gente usa um modelo de regressão linear, muitas vezes. O modelo de regressão linear também assume que, tendo em conta os valores das variáveis explicativas, a variável resposta tem uma distribuição normal, com variância constante. Ou seja, minha variável y vai ter que ter uma distribuição normal e a variância dela tem que ser constante, ou seja, tem que ser homocedástica, que a gente chama. O que não é o nosso caso. Nossa variável resposta ela é só no caso sucesso ou fracasso. Ela é do tipo binomial, né? Ou Bernoulli, sua variável resposta. A binomial é a soma de Bernoulli. Então, se você não tem uma variável normal, seus erros também não vão ser normais no modelo de regressão. Então, não cabe um modelo de regressão linear, que um dos pressupostos é a normalidade dos erros. Então, é mais um motivo para você não utilizar um modelo de regressão linear quando você quer classificar indivíduos em duas classes ou mais, tá? A gente vai apresentar um modelo de regressão logística de duas classes, mas existe um modelo de regressão logística multinomial, que você pode classificar em mais de duas classes. O presente exercício que a gente vai fazer aqui só vai classificar em duas, ok? E essa hipótese, então, voltando para o modelo de regressão linear, não é satisfeita no modelo binário. Então, eu já tenho dois pressupostos ali que são violados. A homocedasticidade da variância, a variância não é homocedástica, e os erros não são normalmente distribuídos. Então, com essas duas hipóteses violadas, você não deve fazer um modelo de regressão linear. Sobram outras hipóteses, tá? Sobram outros métodos que você poderia utilizar. Você pode utilizar o modelo de regressão logística, que é um método que também classifica entre dois grupos, A ou B, ou 1 e 0 nesse caso. Você pode usar um método chamado Random Forest, você pode utilizar o método máquina suporte vetorial, que é um SVM, você também pode utilizar rede neural, você pode utilizar árvore de decisão, você pode utilizar N métodos de classificação. Só que o método de regressão logística ele já é muito massificado, muito utilizado tanto na área médica, quanto na área de crédito para banco. O modelo chamado de Credit Score é um modelo antigo, já e muito sedimentado no setor bancário. Então, hoje, em bancos, em geral, para você marcar risco de crédito de um cliente, nós utilizamos regressão logística. E, por esse fim, muito se estudou sobre a regressão logística. Então, a gente tem muitos parâmetros para se comparar. E a regressão logística também tem outras facilidades. A interpretação dela também é muito boa de ser feita. Você consegue relacionar a interpretação dela como que você não consegue fazer, por exemplo, numa rede neural profunda. A interpretação é um pouquinho mais confusa. E é necessário, principalmente numa área bancária, muitas vezes, se um cliente solicitar explicação por causa do não empréstimo, você pode explicar o motivo do não empréstimo. Numa regressão, usando métodos de redes neurais, isso não é possível. Muitas vezes você não sabe o porquê da rejeição do crédito ou não. Então, tem várias características que tornam a regressão logística um método muito utilizado. Vamos lá, a regressão logística ela tem resposta a apenas dois valores. A logística que a gente vai apresentar aqui é da forma binária, então ela tem dois valores possíveis, que é o sucesso ou o fracasso, viver ou morrer, aceitável ou não aceitável. Então, qualquer problema que você quer uma classificação como resposta, calcular a probabilidade de classificar no grupo A ou no grupo B, você pode utilizar uma regressão logística. Se esses dois valores são 0 ou 1, a média é a proporção de uns, que é a probabilidade de sucesso. Ou seja, se eu tenho duas classes binárias de 0 ou 1,
calcular a média de sucesso, a probabilidade de sucesso, nada mais vai ser do que a proporção de 1 dentro da sua amostra. Com N observações independentes, temos uma binomial. Soma de distribuição Bernoulli, você cai numa distribuição binomial, é a parte um pouquinho da parte estatística. A regressão logística, ele é um recurso que nos permite estimar a probabilidade associada à ocorrência de determinado evento. Então, em face a um conjunto de variáveis exploratórias, ou seja, eu posso calcular a probabilidade de um indivíduo viver ou morrer, dado algumas características do indivíduo. Se ele fuma, se ele não fuma, qual a idade dele, qual é o peso, se ele faz atividade física. Então, você tem N características, que seriam as suas variáveis explanatórias, no caso, suas variáveis explicativas, querendo estimar a probabilidade do indivíduo viver ou morrer. Assim também vale para o banco. Se o cara vai entrar em default ou não vai. Assim também serve para uma campanha. Se eu vou ter sucesso naquela campanha ou se eu vou ter um fracasso naquela campanha. Então, em qualquer caso binário, uma regressão logística pode ser ajustada. O resultado da análise fica contido no intervalo 0 e 1. Então, sempre a resposta da regressão logística vai ser uma probabilidade. Vai ser a probabilidade daquele indivíduo ter sucesso naquele caso. Por exemplo, vai ser a probabilidade daquele indivíduo vir a defaultar com o banco. Se a probabilidade for associada for 0,8, vai se adotar um critério de classificar aquele indivíduo em default ou não default. E assim vai. Bom, aonde podemos aplicar a regressão logística? A regressão logística a gente pode aplicar em diversas opções. A gente pode aplicar a regressão logística no cálculo de risco. Literalmente, o risco é uma probabilidade, então tudo que você quiser calcular uma probabilidade, você pode aplicar uma regressão logística. Na área médica, né? A área médica utiliza muito esse método de regressão logística. Se você vai fazer compras, se você não vai fazer compras, ou se você com a probabilidade de acertar um alvo ou não acertar um alvo. Uma campanha, no caso, né? Então, você tem diversos locais, diversas maneiras e diversas formas de você aplicar uma regressão logística, diversos problemas para você aplicar uma regressão logística. Muitos problemas, às vezes, que você quer estimar o salário de alguém, você pode repartir esse problema em um problema dicotômico. Qual é a probabilidade daquele indivíduo receber mais do que R$5.000, por exemplo? Em vez de você acertar o salário dele, você pode mudar o seu problema, em vez de saber exatamente quanto que ele recebe, qual é a chance dele receber mais de um determinado valor, um limiar. Você transforma isso numa resposta dicotômica. Então, qualquer variável contínua, a resposta, você pode transformar em uma variável dicotômica, tá? Gente, é só uma breve introdução. Estou falando um pouco rápido, o conteúdo é grande, só para a gente depois passar para a programação. Um exemplo bem legal para vocês. Bom, qual é a vantagem de utilizar a regressão logística? A facilidade para lidar com variáveis independentes categóricas. É muito fácil você lidar com essas variáveis no modelo de regressão logística. Ela fornece resultados em termos de probabilidade, o que também é bem legal. Ou seja, o seu resultado é uma distribuição contínua de probabilidade no intervalo entre 0 e 1. Né? A facilidade de classificação de indivíduos em categorias. O número de suposições. Na regressão linear, que a gente está falando um pouco tempo atrás, você tem 10 pressupostos, ou seja, você só deve aplicar um linear, usando mínimos quadrados ordinários, se você respeitar 10 hipóteses. A regressão logística tem menos hipóteses, são menos premissas. Então, são pequenos números de suposições que se deve ser feito. E o alto grau de confiabilidade. Então, são algumas das vantagens de utilizar a regressão logística. Bom, na regressão logística, a variável resposta tem apenas 2 níveis, né? Se esses 2 níveis são de 0 a 1, a proporção. Na regressão linear simples, nós modelamos a média da variável resposta y como função linear da variável explanatória, ou seja, μ é igual a um beta0 mais um beta1x. Com a regressão logística, interessa-nos modelar a média da variável resposta p, em termos de uma variável explanatória x. Nós poderíamos relacionar p dessa forma linear, p igual a beta0 mais beta1x. No entanto, isso aí poderia te dar resultados acima de 1 ou abaixo de 1, ou abaixo de 0. Então, essa variável resposta é uma transformação logística. Por isso que o nome dessa regressão se chama regressão logística. A função está descrita ali abaixo. A probabilidade de y é igual a 1 sobre 1 mais e elevado a menos f de x, onde a sua f de x é um modelo de regressão. Percebe que sua variável resposta, seu y, agora ela já não é direta, ela teve uma transformação. Foi feita uma transformação. Não existe só esse tipo. Essa transformação logística aqui se chama regressão logística. Se tem uma outra transformação, seria probit.
que se dá um novo nome de regressão. Você vê a regressão probit. E transforma em tensão. E sim, existem outras, tá? Vamos falar aqui. Então, no caso da variável dependente y, elas são apenas dois valores possíveis, 0 ou 1. E haver um conjunto de p variáveis independentes, de x1 até xp, o modelo de regressão logística pode ser escrito da seguinte forma, como está descrito aí abaixo no slide. Bom, os coeficientes beta0, beta1 e beta-p são estimados a partir do conjunto de dados, pelo método de máxima verossemelhança. É bom dizer que esse método de máxima verossemelhança, quando a gente aplica na regressão logística, ela não tem uma função fechada, ou seja, você não tem cálculo na mão. Você não consegue calcular a segunda derivada igualada a zero, ela não tem um resultado fechado. O áudio está melhor aí, gente? Estão ouvindo? Melhorou? Pessoal? Tá ouvindo? Tá te ouvindo, sim. Ah, tá, não, é que tinha gente reclamando aqui do áudio. É, porque teve uma hora que deu uma balegadinha, mas voltou. Voltou? Beleza, gente. Vamos continuar aqui. A forma de eu estimar esses betas, esse coeficiente da regressão de cada método chamado método de máxima verossemelhança. Esse método, você faz o produtório da função, deriva igual a zero. Para achar o ponto de mínimo dessa função, cada um dos betas associados ao x tem um ponto de mínimo. Essa função, ela não tem integral definida, maximiza ou minimiza esse ponto através de métodos de integração numérica. Então, sempre quando você for utilizar um algoritmo, seja no Python, seja no R, quando você está usando o GLM lá, ele está usando o método de integração numérica, tá? Porque não tem uma integral definida, não tem uma fórmula finita, tá? Que nem você calcula a média, somatório de x, por n, isso é uma fórmula. Você não tem essa função fechada, você faz por integração numérica. Bom, a curva logística ela é dada desse formato. Ela tem um comportamento probabilístico no formato da letra S, onde quando a f de x aumenta muito, ou seja, vai para infinito, o resultado da probabilidade de y ser igual a 1 tende a 1. E quando a f de x tende a menos infinito, a probabilidade de y ser igual a 1 vai para zero. Resumindo, o domínio da f de x ela pode ser de menos infinito a mais infinito. Então, ela não tem mais nenhuma limitação de ser 0 a 1. Entretanto, o y, ele transformado, ele fica sempre entre 0 e 1. É uma função contínua nesse formato de S. Bom, os impactos no coeficiente influenciam a razão de chance. Os coeficientes beta da regressão logística, eles não são interpretados de forma direta, eles são razões de chance. Você tem que calcular a exponencial daquele coeficiente para você saber o impacto daquela variável na probabilidade de ocorrência do fato que você está estudando. Então, assim, coeficientes positivos aumentam a chance, ou seja, aumentam a probabilidade de ocorrência do evento. Coeficientes negativos diminuem a chance, a razão de chance, ou seja, diminuem a probabilidade de ocorrência daquele evento. A regra básica para discriminação em dois grupos, quando a gente usa, essa é uma regra default, eu vou mostrar isso para vocês no cálculo, que a gente pode mudar isso. A probabilidade de y ser igual a 1, a gente sempre vai associar que y é default ou não default, é sucesso ou insucesso, sempre que a probabilidade de cada indivíduo for acima de meio. O que seria isso? Imaginemos que nós temos um indivíduo que a gente queira calcular a probabilidade dele não vir a pagar um empréstimo junto ao banco. E a probabilidade desse indivíduo não vir a pagar esse empréstimo é 0,60. Usando esse critério de ser acima de meio, eu estou dizendo o seguinte, esse indivíduo ele é um default para o banco, mesmo antes de ocorrer. Você classifica ele como 1. Ou seja, probabilidades acima de meio, podemos classificar como 1. E probabilidades abaixo de meio, classificamos como 0. Bom, esse seria um critério que a gente vai adotar para classificar o indivíduo entre 0 e 1. Agora, já um breve histórico do que é a regressão logística, já que o nosso tempo é curto, não dá para falar muito sobre isso, vamos direto para uma aplicação no R. Tá bom, gente? Vamos lá? Eu vou abrir aqui o R para vocês. Vocês estão vendo a tela do computador aqui. Tá... Vocês conseguem ver direitinho o programa? A letra está muito pequena, vocês querem que eu aumente a fonte? Pode me responder aqui no site que eu consigo ver vocês. Tá tranquilo de ver assim? Então tá ótimo. Então vamos lá, gente. Eu vou utilizar, para quem está familiarizado com R, esse ambiente que eu abri aqui é o RStudio.
Eu apenas mudei a tela de fundo, botei a cor preta, que é mais fácil para você não dar cansaço na vista, tá? Aconselho sempre a vocês, em vez de trabalhar com aquela tela branca, aquele brilho causa muito cansaço na vista. Então, eu sempre procuro botar o fundo preto, fica mais fácil. Estão pedindo só para você clicar aquele ocultar ali embaixo. Ah, tá. É que eu não vi que estava aqui. Aí, beleza. Então, vamos lá. Eu vou usar algumas libraries. Eu vou aumentar um pouquinho a fonte, que tem gente pedindo. Deixa eu ver se vem aqui em Tools, Option. Não dá para fazer isso aqui, não. Eu estou tentando ocultar aqui a barra de tarefas, mas aqui embaixo não vai ser necessário não, tá, gente? A gente vai usar mais a parte de cima. Enfim, vocês estão conseguindo ver agora? Melhorou? Eu sei que a letra é pequenininha no R, mas vê se melhorou para vocês. O programa é curto, tem só 300 linhas de código, então vai ser rapidinho. A gente tem mais meia hora, né? Mas acho que dá tempo da gente passar. Bom, esse aqui é o RStudio, eu não estou usando o R direto, estou usando no RStudio. E eu vou usar algumas libraries do R, tá? A gente vai usar essa library E1071, a library car, o ggplot2, o MES, são alguns pacotes que eu estou falando. O read XL, porque minha base de dados está em XLS, X, que é Excel. O app display, o gmodels, o psych, o resource selection. São algumas das bases que a gente vai, algumas das libraries que a gente vai usar. Quem quiser instalando esses pacotes no R, que já está familiarizado com R, pode instalar esse pacote. Vamos começar a rodar essas libraries. Eu sempre carrego as libraries primeiro, ou a gente usa aquele RM, LS, a gente limpa toda a base, mas como já está tudo limpinho aqui no programa, eu já deixei preparado para a aula, não precisei usar a função para limpar toda a sua área de trabalho, que é sempre bom vocês usarem, tá? Porque o R fica carregado na memória, tudo que você fez nos últimos trabalhos, se você não apagar. Então, vamos rodar essas libraries, vamos rodar todas de uma vez. Está carregando. Agora eu vou importar a base de dados. A base de dados também é a base de dados de Bank, tá? Ela já está trabalhada no meu D aqui, chamado bdados. Eu já trabalhei ela um pouco. Então, eu vou trazer ela para vocês e vamos abrir ela um pouquinho aqui. Eu vou passar um pouquinho das variáveis para você, tá? Essa base de dados desse programa, gente, eu vou passar para todo mundo depois, tá? Eu vou usar agora aqui para a aula e daqui a pouco eu passo para todos. Nessa base de dados, o que a gente tem nela? Tá vendo que as variáveis, elas estão em formas pequenas, né? Eu não gosto de trabalhar com nomes compridos de variáveis. Mas eu preparei um dicionário de variáveis, porque olhar essa variável assim, sem usar um dicionário, é complicado. É muito ruim. Então, a gente sempre procura utilizar um dicionário de dados. Só tem que saber onde está. Acho que está aqui. Vocês estão conseguindo ver o dicionário aí de dados? Bom, nesse dicionário de dados, eu classifiquei V1 até V16 e o Y, a variável Y, tá? A variável Y não é se assinou um depósito a prazo ou não. Na verdade, a variável Y aqui é se é default. A variável que está escrito default trocada, mas a variável Y nossa é um default. Bom, quem é a variável 1? É idade. A variável 2 é emprego, ou seja, o tipo de emprego, é um dado categórico. A variável 3 é o estado civil, também é categórico. Se a pessoa é casada, é divorciada, é solteiro, e assim vai. A variável 4 é educação. Ela tem uma categoria desconhecida, tem a categoria primária, tem só informação primária, média e terciária, no caso aqui é nível superior, tá? Como essa base da UCLA, a americana ele usa um primário, secundário e terciário como tradução, né? Mas é nível superior. Vou passar para cá. A variável V6 é o saldo médio em euros, né? Que está utilizando da pessoa. A variável V7 se tem um empréstimo habitacional ou não. A variável V8, se tem um crédito pessoal, sim ou não, também é binária. Então, todas essas variáveis categóricas, gente, eu já transformei essas categorias no R. Na nossa base, você vai ver assim, ó, um número. 1, 5, 10, 3, 2, 3. Eu vou passar todo esse dicionário de base para você também. Eu só recategorizei. Em vez de deixar escrito no textual, eu deixei elas numéricas, tá?
Bom, essas são variáveis relacionais, né, que eu disse como relacionais. Relacionado ao último contato da campanha atual. A gente tem umas outras variáveis que foi do contato que aconteceu da campanha. Ou seja, se teve algum tipo de contato. A variável V9 é se a pessoa recebeu uma ligação telefônica para o telefone fixo ou via celular. Ou se você não tem essa informação, que é desconhecido, que é um unknown. A variável 10 é o último dia do contato do mês, ou seja, qual foi o dia do mês que ele teve contato. A variável V11 é o mês do último contato. Se for janeiro, fevereiro, março até dezembro. A V12 é a duração do último contato em segundos, ou seja, a V12 é o tempo que a pessoa que recebeu o contato ficou no telefone ou falando com o atendente durante a campanha. A variável, da variável V9 a V11 a gente não deve utilizar, não, mas como está na base de dados, eu deixei descrito aqui para vocês. A variável V13 identifica o número de contatos realizados durante a campanha para aquele mesmo cliente, ou seja, se o cliente X, o cliente 1, recebeu 15 campanhas, vai aparecer lá o número 15, que é o número de contatos que ele recebeu durante o período de campanha. Ele pode ter recebido mais do que um contato. A variável V14 é o número de dias que passaram depois que o cliente foi contactado pela última vez. A variável V15 é o número de contatos realizados antes da campanha. Você tem o contato durante a campanha e você tem o contato antes da campanha. Então, essa base de dados tem dois tipos de contatos. A variável 16 é o resultado da campanha de marketing anterior. Se na campanha anterior eu tive sucesso, ou fracasso, ou outro resultado, e um resultado desconhecido. E na variável, e seu Y é o seu default, tá? Na verdade, aqui no ST assinou um depósito a prazo é só a variável def, que eu botei lá, que seria a variável V5. Esse é o dicionário de base, da base de dados, tá? Que é importante a gente entender antes de sair fazendo o modelo. Bom, a primeira linha de código eu chamei a library readXL. Essa library, ele me permite usar essa função aqui, read Excel, tá? Esse read underline Excel, eu estou botando no caminho aqui do meu D, onde está essa base de dados. Quando eu rodo essa função, quando eu passo essa função, a gente puxa a base bank para o nosso global environment aqui do seu lado direito, tá? Se vocês forem aqui no copiar o endereço, aqui é o endereço onde está a base, tá? Se eu pegar esse endereço aqui, copiar e colar lá no R, vocês observam que a barra está invertida. Se você colocar assim com a barra invertida entre aspas, ele não nesse formato aqui, ele não vai funcionar direito. Então você só inverte a barra e bota o finalzinho, uma outra barra e traz o nome do arquivo para você puxar o seu arquivo lá do seu Explorer ou de onde tiver para dentro do ambiente do R. Beleza? Bom, o ViewBank é uma função para você ver, só para abrir sua base de dados. Ela abre aqui, você consegue consultá-las e você vai ver que tipo de variável é o quê. Tá vendo? Essa variabilidade está numérica. A variável ocupação, ela está numérica. Todas as variáveis estão numéricas aqui, porque eu transformei para número lá no Excel. Só que nós sabemos que a variável ocupação, ela não é numérica. Era do tipo fator. O que é o tipo fator? É uma categoria. Porque um indivíduo, ele está num tipo de trabalho, lembrando, o tipo de emprego dele, que é a ocupação, ou o cara é desempregado, ou o cara é gerente, ou é empregada doméstica, ou é empresário, ou é estudante, ou autônomo. Então, é uma categoria. Então, cada número desse não é um número, representa uma categoria. Nós temos que informar para o R que variáveis são categóricas. A função que a gente usa para dizer que variáveis são categóricas é a função chamada sFactor. Isso é muito importante também na hora que você for fazer uma análise fatorial, tá? Tenha muito cuidado se a variável for fator e não for numérica. Então, você tem que informar ao R que variáveis são categóricas. Todas as variáveis que eu botei aqui, ocupa é de ocupação, EST é de estado civil, EDU é de educação, o DEF é um depósito a prazo, que ele recebeu ou não, FII é de financiamento, o EMP de empréstimo, o COUNT, se eu não me engano, foi contato, né? Foi o resultado da campanha, o resultado anterior da campanha, e o outro foi o contato. O tipo de comunicação, na verdade. O count foi o tipo de comunicação. Então, a gente vai rodar cada uma das variáveis. Você pode apertar Ctrl, Enter, e você vai rodar linha a linha, tá? Quem está vendo aqui embaixo, está rodando cada uma das linhas. As outras variáveis, a variável Y, eu vou usar ela como inteira, tá? A variável entre 0 e 1, tudo bem que a marcação se default não é, mas eu vou usar ela como inteira, as integer, tá? Vocês vão ver o porquê depois. A variável idade, ela é numérica. A variável
do contato também, ela é numérica, então tudo ela é tipo... Tá ouvindo? Deu uma baleada. Não, acho que voltou. Já voltou. Voltou? Posso continuar? Pode, manda ver. Beleza. Antes de começar a fazer uma análise ou construir um modelo, seja ele qual for, é muito importante que façamos uma análise descritiva da nossa base de dados. Nós precisamos conhecer nossos dados. Então, aqui eu vou fazer uma função TableBank cifrão Y só para tabular a quantidade de Y que eu tenho, ou seja, a quantidade de defaults ou não defaults que eu tenho nessa base de dados. Repara que o resultado sai aqui embaixo, na sua coluna aqui embaixo. Deixa eu subir isso aqui. Aqui embaixo está o número de zero. Tenho 39.922 zeros, ou seja, 39.922 pessoas que não defaultaram e 5.289 pessoas que defaultaram, que entraram em default. É importante a gente ter essa análise descritiva. Aqui, por enquanto, a gente só tabuleia a variável resposta. A gente vai usar essa library ggpub-r para trabalhar agora as variáveis numéricas e fazer gráficos, para a gente também ter uma análise gráfica, saber como é que é a distribuição dos seus dados, como é que é o comportamento dos dados, cruzar variáveis. Então, essa análise descritiva ela é importante ser feita inicialmente, até porque a gente já vai conhecer algumas características da população que estamos trabalhando. Então, vamos lá, pessoal? Então, você carrega essa library, ggpub-r. Aqui embaixo, eu estou fazendo um gráfico da idade. Esse gráfico vai aparecer do seu lado direito inferior. Ele está rodando ainda, né? Ainda não carregou. Ele já acabou até de rodar. E aqui a gente pode ver mais ou menos a distribuição, eu estou ampliando ele aqui, da idade em função de cada categoria. Você observa que a maioria das pessoas que não defaultaram, e tem muita gente que não defaultaram, foi 39 mil pessoas, ela está bem concentrada na idade de 25 até mais ou menos os 60 anos de idade. Aqui também a maioria das pessoas que defaultaram, que a categoria 1, também está entre 25 e 70 e poucos anos. Mas aqui em cima você tem muitas pessoas mais velhas. Esse gráfico não ficou muito legal, então por isso a gente fez um box plot. Um box plot a gente usa, que é o próximo gráfico que a gente vai fazer também para a idade, para a gente identificar se tem outlier ou não. Existem diversos testes para classificar outlier. Um box plot é visual e é um teste inicial para você capturar ou não a presença de outlier. Então é interessante você dar uma olhada no box plot. Então vamos construir esse box plot aqui embaixo, com a mesma variável? Vamos observar ela? Vou ampliar ela aqui. Observa, essa linha do meio no box plot é a mediana das idades. Essa linha superior é o terceiro quartil das idades. Essa linha inferior é o primeiro quartil das idades. Então, repara, se o primeiro quartil e o terceiro quartil, essa distância entre os quartis te dá uma ideia da distribuição ou da concentração dos seus indivíduos. Você repara que o gráfico das pessoas que não defaultaram, as idades elas são mais homogêneas, ou seja, ela tem um grau de dispersão um pouquinho menor entre o primeiro e o terceiro quartil. Entretanto, você tem mais outliers aqui em cima. Já nas pessoas que defaultaram, você observa que o terceiro quartil está mais distante da mediana, que é essa linha do meio, do que o primeiro quartil. Então, você tem uma dispersão maior das idades de quem defaultou no gráfico 1, nas idades das pessoas que defaultaram no índice amarelo do que o verde, ou seja. E também tem bastante outlier. Gente, algumas premissas da regressão logística que são bastante importantes que a gente tem que observar, que senão o seu modelo pode ficar viesado, é a presença ou ausência de outliers. Seja outlier unidimensional, ou seja, que é o que a gente está fazendo de uma única variável, ou um outlier multidimensional, onde você faz uma normal multivariada. A gente pode analisar variável a variável aqui. Nós temos 13 variáveis, eu construí mais alguns modelos aqui de saldo, analisando em variáveis individuais. Eu vou dar uma passada, porque senão a gente não vai ter muito tempo de ver todo o modelo. Mas a ideia é que vocês façam essa análise gráfica para todas as variáveis numéricas, em comparação às variáveis, a sua variável resposta, y. Isso é uma análise cruzada que é importantíssima ser realizada antes de tudo, tá bom? E quais são as premissas desse modelo de regressão logística que a gente tem que ficar atento? A multicollinearidade entre as variáveis respostas, que isso interfere na marcação dos seus betas. A presença ou ausência de outlier, seja o outlier unidimensional como multidimensional, e o tamanho da sua amostra. Alguns autores falam que se você a cada variável resposta que você utiliza, no mínimo ter 10 observações. Isso ainda é muito
não tem nenhum teste específico para classificar isso, mas você precisa, só essa base de dados aqui tem 45 mil clientes e só 12 variáveis, então a gente não tem problema de tamanho de amostra, mas é muito complicado o tamanho da base que você vai utilizar na hora que você for construir seu modelo. Então, esses 3 pressupostos, multicolinearidade, a presença ou ausência de outlier e tamanho de amostra são importantíssimos no modelo de regressão logística. Repara que eu não falei na normalidade dos erros, até porque os erros não são normais. Então, você tem menos hipóteses ou menos premissas que o modelo múltiplo linear, tá bom? Vamos continuar aqui a análise. O próximo gráfico que eu fiz foi em relação à variável saldo. Você observou, então, que a idade a gente tem alguns outliers. E eu fiz assim para várias outras variáveis, tá? A gente vai fazer mais uma para o saldo para vocês observarem, e depois eu vou pular as outras variáveis discretas. Eu vou mandar o código para vocês, o código está bem comentado. Eu distribuí ele bem direitinho aqui para vocês darem uma olhada. Na variável saldo, você percebe que tem uma concentração muito grande no saldo próximo de 0, né? E você observa esses pontos aqui dispersos aqui em cima, certamente devem ser outlier na hora que a gente for construindo o boxplot. Eles são muito discrepantes em relação aos valores da maioria das pessoas, onde estão a média ou a mediana, no caso que o boxplot vai calcular a distância interquartílica, né? E certamente esses pontos devem ser outlier. Então, existem outliers nessa base de dados. A gente não vai tratar outlier nesse exemplo agora, mas fica a dica que, para melhorar esse modelo, deve-se tratar sim outlier e de algumas variáveis contínuas que a gente está utilizando. Existem algumas outras técnicas que muitas pessoas utilizam, que ao invés de tratar outlier, é você categorizar as variáveis. Na hora que você recategoriza a variável numérica em variável categórica, é uma maneira de você tratar outlier. Você não vai observar a presença de outlier. Essa não é uma das melhores maneiras, mas é muito utilizada no meio financeiro, tá? Bom, fiz mais uma análise aqui para a variável duração. Essa variável dura é a duração do contato, também é uma variável numérica. Não só vendo a distribuição em relação à variável y do saldo, aqui embaixo eu construí um histograma de cada uma das variáveis. É importante a gente dar uma olhada no histograma, porque o histograma vai te dar a distribuição de cada uma das variáveis. A gente pode observar que a duração, como o próprio nome diz, não imaginemos duração com tempo negativo. Então, sempre a duração vai ser positiva e vai começar do 0. Então, dificilmente essa variável duração teria uma distribuição normal. Você observa que ela tem basicamente um pico de distribuição até aqui no início do 100, depois você tem um decaimento exponencial aqui nela até próxima de 1000 segundos, 2000 segundos. A linha em azul, se eu não me engano, eu botei a mediana. E a linha em vermelho, eu botei a média. Você observa que a média e a mediana estão bastante distantes entre os dois dados, o que mostra que a distribuição dela não é simétrica, né? Em distribuições contínuas simétricas, como a normal, a média, a mediana e a moda ela ficam localizadas sempre no mesmo ponto. Então, você tem uma simetria aqui, quando você tem o deslocamento da média em relação à mediana, e se eu plotasse a moda aqui também, certamente estaria deslocada. A moda certamente vai ser aquele ponto que tem a maior frequência, que estaria em torno daqui, seria menor ainda do que a mediana. Então, essa distribuição ela é assimétrica. Então, a gente conhecendo muito bem os dados, ou as variáveis explicativas, a gente tem mais ou menos as ideias de como vai se reportar em relação à sua variável explicada, no caso do default. Ok? É importante a gente conhecer o padrão de cada uma das variáveis. Entende-se como padrão o comportamento, a distribuição de uma variável é como se a gente fosse falar o comportamento de uma variável. Eu dou muito exemplo de quando você tá em casa, você tem uma pessoa que você conhece bastante, você sabe o comportamento dela, você sabe que ela não gosta ela é alérgica, é intolerante a leite, a lactose. Você não vai comprar um chocolate para ela que tenha lactose, porque ela é intolerante. Então, você já conhece o comportamento e sabe que a pessoa não vai comer. Então, conhecer o comportamento da pessoa te facilita o trato com ela. É a mesma coisa que a gente faz no modelo matemático. Se a gente conhece o comportamento de cada uma das variáveis que a gente está analisando, a gente sabe mais ou menos as relações que a gente vai encontrar. Beleza? Essa seria uma análise descritiva inicial. Fiz também outro gráfico aqui para o salário médio, e não vou passar esse gráfico aqui, também fiz o gráfico para a idade. Após essas análises com a variável, repara que todas as variáveis que eu estou cruzando aqui são variáveis contínuas. A gente vai fazer um gráfico de dispersão histograma com variável contínua, eu não fiz para nenhuma variável discreta. As variáveis discretas que eu estou usando aqui, ocupação, estado civil, educação, eu vou fazer uma análise de tabela cruzada. Usando no pacote Gmodels, tem uma função chamada cross-table. Essa função nos permite cruzar duas variáveis e trazer um formato que a gente quer. Esse format aqui que eu botei
tem dois tipos de formato para essa tabela. O formato SPSS ou o formato SAS. Esse formato só quer dizer a respeito com essa saída, que vocês vão observar aqui embaixo. A categoria que a gente utilizou, ocupação, ela tem 12 categorias, então não fica uma tabela muito fácil de você ver, tá vendo? A tabela é enorme. Mas eu vou cruzar com uma variável que ela só tem 2 categorias, ele fica mais fácil da gente ver. Tá vendo a variável Y, que é uma variável default, uma variável que tem financiamento imobiliário ou não tem. A gente observa que pessoas que não entraram em default, 83% das que não entraram em default não têm financiamento imobiliário. E das que não entraram em default, nós temos 90... cadê o percentual? Tá 23 mil, 16 mil, o percentual está aqui. Desculpa, a gente falei o percentual errado para vocês. O percentual da linha, só a gente voltar aqui em cima e ver, ó, row percent, column percent e total, percentual total, que é a última, tá? 51% das pessoas que não entraram em default têm financiamento imobiliário. Isso tem muito a ver no mercado financeiro que eu trabalho no Banco do Brasil, a gente observa bastante que pessoas que têm financiamento imobiliário dificilmente atrasam algum outro tipo de empréstimo ou deixam seu nome sujar para SPC ou Serasa, nesse sentido, ou com o próprio banco. Então, o financiamento imobiliário, as pessoas que têm financiamento imobiliário, em geral, têm um risco menor de atrasar pagamento com o banco. Isso tem muito a ver com a nossa cultura no nosso país, tá? 36% das pessoas que não defaultaram também não têm financiamento com o banco. Ou seja, a gente sabe que 88% das pessoas não entraram em default. Dos que entraram em default, a maioria não tem financiamento imobiliário. E apenas 4% tem financiamento imobiliário. A gente tem mais ou menos uma relação. Então, você espera que pessoas que não defaultaram tenham probabilidade, as pessoas que não entraram em default, quer dizer, as pessoas que têm financiamento imobiliário, têm a probabilidade menor de defaultar do que pessoas que não têm financiamento imobiliário, tá? Isso é mais ou menos esperado só olhando essa tabela cruzada. Você tem uma expectativa. A gente vai só confirmar ou não no nosso modelo, mas aqui já te dá alguns indícios. Eu fiz o cruzamento aqui para todas as variáveis, só mostrei uma para vocês, deixei aqui escrita todas as outras, mas não trouxe todas elas detalhadas aqui não, senão a gente não vai perder muito tempo. Vamos continuar a nossa análise. Até agora a gente não entrou no modelo logístico, tá, gente? A gente está fazendo só uma análise descritiva anterior à modelagem. Outra coisa importante que deve ser feito é a relação entre as variáveis explicativas e a explicada. Então, ou seja, calcular o índice de correlação entre y e todos os x, que seriam as variáveis explicativas, é importante. Mas nossa variável explicativa, você tem variáveis numéricas, que é a idade, saldo, duração, e tem a variável categórica, que é seu y, né? Seu y é default ou não default, é uma categoria, e não é ordinal. É uma variável que a gente chama variável nominal. A pessoa entra em default ou não entra em default. Correlação de variáveis contínuas com variáveis nominais é uma correlação que a gente chama correlação ponto bisserial. É uma correlação específica. Essa correlação a gente calcula da mesma forma que a correlação de Spearman. De Pearson, na verdade. É o mesmo cálculo, só o nome é diferente, porque é uma variável numérica. Quando você quer correlacionar numéricas, falo numéricas são variáveis integrais, contínuas, você usa a correlação de Pearson direto. Oi? Dá uma segurada que tá dando uma baleada. Fala agora. Tá. Melhorar aí. Não, ainda tá. Tô falando muito rápido. Tá cortando. Tá muito Tenta. rápido. Não. Peço desculpa pro pessoal, mas realmente a internet dele, acho que tá... É que o modelo é grande. Tá cortando um pouco. Eu tô na 48, não dá tempo. Você quer tentar dar uma reiniciada na tua placa de rede, alguma coisa assim?
Acho que a gente pode aguardar também, porque está travando muito. O pessoal não tá, acho que não está conseguindo nem ver a sua tela mais. Vou reiniciar. Tá. Pessoal, peço só para aguardar um pouquinho. Ele já deve estar retornando. Ele está com um notebook da Dell e ele já tinha até me comentado que parece que está com um probleminha na placa de rede. Por isso que às vezes ela está com esse problema de cair mesmo o sinal. Ele dá uma baixada, depois volta, mas às vezes não tem muito o que fazer. A última vez ele reiniciou o computador quando a gente fez um teste antes e aí ficou bem tranquilo. Então, acho que é só aguardar mesmo um pouquinho que ele já deve estar voltando. Beleza? Segura aí um minutinho que ele já deve estar dando uma reiniciada. Se quiserem mandando algumas dúvidas também que forem aparecendo, mandem pelo chat que eu organizo e mando tudo para ele. Ou no final a gente faz uma sabatina de perguntas também, se vocês tiverem interesse. Eu estou lendo o chat, tá? Tá me ouvindo? Sim. Tá melhor agora? Tá sem como é que tá? Já deu uma baleadinha aqui no começo, mas acho que tá melhor do que agora estava tá antes. Beleza, vai me avisando acontecer, tá? Joga a tela, por favor. Joguei aqui. Beleza, foi. Foi? Pode mandar ver. Vamos lá, pessoal. Desculpa aí a interrupção, mas a internet aqui tá meio complicada. A net, enfim. Acho que não só eu passo por esse problema. Mas vamos lá continuar, gente. Então, ainda continuando com a análise descritiva, antes mesmo de construir o modelo, após a gente deve fazer. Vamos recapitular. Nós devemos fazer a análise descritiva dos dados, calcular a média, mediana, moda, variância, essas características. Devemos também fazer análise gráfica de cada variável, procurar identificar o outlier, plot, ver a distribuição das variáveis. Existem alguns testes específicos para identificação de outlier. Nessa base de dados específica que a gente está trabalhando, não tem nenhum missing value, ou seja, você não tem nenhum valor faltante. Então, a gente não vai ter que trabalhar com dados. É interessante vocês procurarem uma informação sobre dados faltantes e não simplesmente excluir os dados como é normalmente feito. Faz uma análise de correlação entre as variáveis numéricas e categóricas, entre as categóricas e entre as numéricas, faz uma análise de correlação entre todas as variáveis da base. Depois de feita toda essa análise descritiva que a gente já fez até agora, a gente vai começar a construção do nosso modelo, tá? Então, vamos começar a partir de agora a construir nosso modelo. Então, antes de construir o modelo, nós já vimos que nós temos 45.211 pessoas na nossa base de dados. Mas para construir um modelo de regressão logística e para a gente ter confiança no nosso modelo, a gente não pode construir um modelo direto em cima dessa base de dados. Nós vamos construir aqui uma amostra. Nós vamos dividir nossa base de dados em dois pedaços. 70% da base de dados a gente vai utilizar para construir um modelo e outros 30% para a gente validar o modelo, ou seja, testar o seu modelo na outra parte. Então, na hora que eu estou usando esse formato aqui, input ones, eu estou pegando só na tabela bank a variável y quando ela for 1. Eu estou separando a variável 1, as características quando a variável y é 1,
na tabela input ones. Na tabela input zeros, eu estou separando quando o y é igual a 0. Estou criando duas novas tabelas. Agora tem uma tabela input ones e input zeros. Beleza. Aqui eu vou criar uma semente só para garantir a repetição da minha amostra, que eu vou construir uma amostra na parte de baixo. E para garantir a replicabilidade dela, eu crio uma semente que a partir dela você consegue reproduzir a sua amostra e ela não fica sendo calculada novamente a cada passo que você calcula isso. Então, essa parte de CTC é apenas para você garantir a reprodutibilidade. Agora, nós vamos sortear uma amostra. Nas amostras das pessoas que defaultaram, ou seja, naquele input ones, que são a amostra das pessoas que entraram em default, que são 5.289 pessoas, eu vou sortear uma amostra desses 5.289, 70% dele. Então, esse input ones, usando a função sample, eu estou dizendo aqui o seguinte, do elemento 1 até o último elemento da tabela input ones, ou seja, estou calculando aqui o comprimento da tabela input ones, ou seja, de 1 a 5.289, pega 70% deles, você vai sortear 70% deles. E vai me trazer, então, 70% de 5.289. E na tabela de baixo, usando só o zero, eu vou fazer a mesma coisa. Training rows, eu chamei de training, e input zeros, training também. Agora, usando só o training ones, o que é o training ones? Eu só estou renomeando, tá? Eu sorteei aqueles elementos agora, aí lá na tabela input ones eu vou pegar aqueles elementos que eu sorteei. Ok? Eu só tinha elementos 1 e só elementos 0, agora eu estou sorteando dentro da tabela input ones todinho aí, tanto 0 quanto 1. E depois eu estou formando a tabela train data. Agora eu vou ter uma base de treinamento, que é essa train data, que a gente vai utilizar para a construção do modelo. O que sobrou vai ser nosso teste data. Nós vamos usar para testar a nossa base de dados. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. O teste ones, repara que o put ones eu botei menos o input ones train rows. Ou seja, eu vou pegar todos aqueles diferentes do que eu sorteei para o training. Então, estou pegando todos os elementos que eu não utilizei na minha base de treinamento. Então, esse passo aqui é importante. Nós construímos, então, a nossa tabela de treinamento e nós construímos a nossa tabela de teste. Nós construímos o modelo na nossa tabela de treinamento. Mas antes de construir a tabela nossa de treinamento, não só construindo a tabela de treinamento, a gente precisa saber o seguinte. Nós temos 16 variáveis explicadas no início. Quais variáveis nós devemos utilizar? Existe um cálculo chamado valores de informação, que é o nosso IV que a gente calcula. Essa função IV, ela te dá a importância de cada uma das variáveis para discriminar entre default e não default. Então, a maneira de você selecionar as variáveis que você vai utilizar no seu modelo, ao invés de você colocar todas as variáveis e ir excluindo variável a variável que não for significativa, você pode, antes de começar a fazer seu modelo, ver aquelas variáveis que são melhores para predizer o seu modelo. Ou seja, você pode calcular os valores de informação de cada variável. A gente vai usar, então, a library MB, SM Binding, que a gente vai binar as variáveis também, separadamente. As variáveis que são fatores, eu vou guardar no vetor vars. As variáveis que são contínuas, eu vou guardar no vetor chamado continuous vars. Então, estou separando minhas variáveis explicativas em variáveis categóricas e variáveis numéricas, ok? Só que estou criando o vetor com o nome de cada uma das variáveis. Na tabela IVDF, eu estou fazendo um data frame disso, ok? Onde eu vou guardar essas variáveis. Se quiser abrir aqui, você vai ver que tem cada uma das variáveis, as estatísticas 4, o information value de cada uma delas está zerada. Isso é importante. No início, todo mundo tem a mesma informação. Agora eu vou pegar o train data e dizer que ele é um data frame. Isso é importante, porque a função que eu vou usar, o smbinding.factor, ela só roda frame. Se eu estiver utilizando uma matriz ou um vetor, ela não vai rodar. Então, eu só estou classificando o meu train data dizendo que ele é um data frame, ok? Vou usar essa função aqui. Agora, a gente vai calcular a information value das variáveis categóricas, ok? Calculamos o information value dessas variáveis categóricas. Agora, falta também calcular o information value das variáveis contínuas. Pronto, calculamos o information value das variáveis contínuas. Agora, vamos colocar naquela tabelinha lá que a gente chamou de IVDF,
o information value de cada uma das variáveis. E vamos ver quais são as information values. Vocês vão observar aqui em cima que cada uma das variáveis, a variável duração, a variável resultado anterior, a variável temp, count, ante, enfim, e aqui está o valor da informação que cada uma das variáveis nos traz. Você observa que a variável duração talvez tenha um poder melhor de explicação, ou peso maior, para você diversificar entre default e não default. E assim sucessivamente. Quanto maior a importância dessa variável na hora de você discriminar entre bons pagadores e maus pagadores. Então, aqui já é um modelo de seleção de variáveis. Então, aqui a gente poderia utilizar as 5 primeiras variáveis, por exemplo, que teoricamente tem um poder de discriminação maior. A gente vai usar essas 5 primeiras. Vocês vão observar, após usar essas 5 primeiras, o resultado. Eu vou escrever aqui em cima. Mod logit. Vamos começar agora a fazer a função, fazer a regressão logística. A função que faz a nossa regressão logística é a função GML, ou GLM, na verdade, GLM. A função GLM, está vendo que na hora que você escreve aqui, o pacote que você está utilizando, ela está no pacote stats. Então, a gente vai utilizar a função GLM, eu vou querer aplicar y em função daquelas variáveis que tiveram maior valor de information value. Você escreve y, util, como funciona aqui como se fosse igual, e a partir de agora a gente vai escrever cada uma das nossas variáveis explicativas, com soma, com sinalzinho de mais. Então, eu ia botar dura, mais, result, anterior, mais, vou botar as 5 primeiras somente, tá, gente? Mais temp, mais count, e mais num antes. Ok? Você deve informar também no GLM qual o dataset que você vai utilizar. Então, data, a gente vai usar a tabela de data train data, né? Eu vou aumentar aqui para vocês verem que a gente está utilizando. Vou pegar aqui o train data, vou copiar essa parte daqui todinha lá para cima. Vamos copiar aqui. O modelo de baixo é o modelo final que vai ficar, tá, gente? Que agora vou te explicar o porquê chegou nesse modelo. Eu informo, dentro da função GLM, eu informo qual é a tabela que ele vai utilizar para construir o modelo, que é a tabela de treinamento. Eu digo qual é o tipo de família da minha variável resposta Y, da família binomial, e aqui eu digo o link de função. Ou seja, se lembra que eu falei para vocês antes, no início da aula, que você tem alguns links de função? Você tem o link logit, que é o que a gente está utilizando na regressão logística, você tem um link probit, você tem um link cloglog e você tem um link clog. Como é que a gente pode saber quais links de função existem nesse pacote? Se você vir aqui escrever help, função glm, aqui no seu canto direito, ele vai aparecer o help do pacote. E aqui embaixo você tem um link de função. Em algum lugar estava isso. Family está aqui. Cadê o link? Não está no GLM, o link de função. Não está aqui no GLM, eu achei que tivesse aqui no GLM, mas o link de função que existe não são muitos links de função, são 4 links de funções. O que esse link de função faz basicamente? Relembrando o modelo de regressão linear, o seu y ele é direto, y é igual a beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2. Você repara que esse y vai de menos infinito a mais infinito. O link de função, você pega a sua variável resposta y e você transforma ela. Você lembra que na regressão logística que a gente está utilizando essa transformação aqui, 1 sobre 1 mais e elevado a menos y, esse f de x aqui é seu y. Essa transformação aqui é a transformação logit. Outros tipos, e garante que sempre esses números vão estar entre 0 e 1. Existem outros tipos de transformação. E é naquele tipo de link de função que você muda esse tipo de transformação. Nesse caso, a gente não vai alterar, porque a gente está fazendo uma... Beleza?
Vamos rodar aqui o GLM. Tá, repara que na hora que eu estou rodando o GLM, eu estou guardando toda a informação do GLM dentro dessa variável chamada modLogit. Eu vou rodar aqui o GLM, rodei. Ele guardou toda a informação dentro do modLogit. E se eu quiser chamar ele aqui agora, eu uso a função summary. Chamei ela aqui embaixo. Chamei a outra. Summary, modLogit. Você vai saber todo o sumário do modelo de regressão. Como é que a gente vai analisar esse modelo de regressão? Antes de mais nada, a gente vai ter que utilizar esse canto aqui, que te diz a probabilidade desse betazinho que você calculou aqui, dele ser 0 ou não ser 0. Se esse valor de probabilidade for maior que 0,05, o que ele está indicando? Que esse estimadorzinho, esse beta, associado a essa variável result, lembra que o result é uma variável categórica? Então aqui o result 2 é a categoria do result anterior quando ela é 2. O result 3 é a categoria quando o result é 3. Então cada categoria ela vai aparecer assim, ó. A result 1 ela está no próprio modelo. E aqui são os betas associadas de mais categorias. Está vendo a variável categórica, como é que ela aparece aqui com o número? Isso quer dizer a categoria que ela está representando. Se for o result 2, você usa esse beta. Se for o 3, você usa esse beta. Ah, mas se for 1, esses dois vão ser 0, o 1 já está no próprio modelo. Então você não precisa discriminar a variável, você não precisa fazer uma dummy da variável. Se você tem 3 categorias, você faz 2 dummies e assim sucessivamente. Se você tem 4, você faz 3 e assim sucessivamente. Mas voltando aqui para a análise. Se essa probabilidade for acima de 0,05, que é o critério que usualmente a gente utiliza, a gente considera que essa categoria aqui não é capaz de discriminar entre bom ou mau pagador, que no nosso caso, o nosso y é a variável resposta. Então, a gente pegou as 5 primeiras variáveis, e se você observar, você tem uma categoria da variável result que não discrimina, você tem uma categoria da variável count que não discrimina, e você tem a variável nuant que também não discrimina entre bom e mau pagador. Então, repara, mesmo você utilizando aquela information value, mesmo assim, existem variáveis que são significativamente calculadas pelaquela estatística de information value, que na hora que você faz um modelo de regressão logística, ela não é capaz de discriminar. Por isso que eu construí um modelo aqui de baixo para vocês verem. Então, esse modelo aqui não vai ser utilizado. A gente poderia continuar utilizando a variável duração, o result quando a classe é 3, quando a classe é 4, a gente só teria que recategorizar essas variáveis. Mas aqui eu já deixei um modelo pronto, do qual eu utilizei outras variáveis aqui. Então, vamos voltar lá para a nossa information value. A duração parece que ela é significativa quando você rodou com demais variáveis. Você viu que ela é bem significativa. Olha o pezinho valor dela próximo de 0. Então, assim, quanto mais tempo durar a comunicação, tá vendo como o beta é positivo? Maior deve ser a probabilidade da pessoa defaultar. Se a campanha de marketing for de oferecer crédito, a pessoa interessada em pegar o crédito talvez tenha a probabilidade maior de entrar em default. Mas essa análise serve para qualquer outro tipo de análise, não só para concessão de crédito, tá? Nós podemos, então, utilizar a variável duração. Nós não vamos utilizar a variável result, porque a gente tem algumas categorias que não são significativas. A variável tempo, a gente viu aqui embaixo que também não é significativa. Não, na verdade, ela é significativa, então a gente pode utilizar a variável temp. A variável num anterior não é significativa e a count também não é. Então, a gente vai tirar essa daqui. A count não é uma categoria, tá, gente? Mas como a gente está preocupado com todas as categorias aqui no momento, é só uma explicação inicial, vamos retirar ela do nosso modelo e vamos utilizar próximas variáveis explicativas. Seria FIM, ou seja, se a pessoa tem financiamento imobiliário ou não, e seria o saldo da pessoa. Então, vamos utilizar aqui a variável FIM, mais saldo. Vamos utilizar 4 variáveis. Lembre-se, gente, tem um critério muito importante na hora que a gente está construindo um modelo de regressão. Se chama parcimônia. Precisa botar trocentos variáveis. A ideia, seja linear, seja de regressão logística, é com pouco número de variáveis, poucos, você seja capaz de explicar um evento. Nesse caso, o evento é o default. Então, não precisa botar aqui 6, porque senão você vai aumentar seu R quadrado da regressão logística, ou mesmo poder de explicação do modelo, imputando variáveis que não são capazes de discriminar muito bem e piora o seu modelo. Porque na hora que você vai implementar esse modelo na prática, você vai ter que ter o acompanhamento desse modelo constantemente,
a construção dessas variáveis você vai ter que construir, então a implementação é complicada, e quanto menos variáveis é mais fácil para você controlar. Então sempre tenha parcimônia na hora que você fizer modelo matemático. Eu sei que hoje em dia a gente usa muito machine learning e IA, a gente bota logo, que a gente fala que faz modelo na força bruta, bota tudo quanto é variável e vai excluindo à medida que a variável não é significativa. Isso para construir modelo pode ser até bom, eu não aconselho, mas pode ser até bom construir modelos assim. Mas na hora de implementar, isso dá muito trabalho e nem sempre é possível, parcimonioso, implementar modelos assim. Tá ok? Então vamos continuar na nossa análise. Vamos rodar esse modelo? Tá tudo bem com áudio aí, gente? Tá tudo bem? O áudio caiu? Tá todo mundo me ouvindo? Tá sim, tá sim. Beleza, é que eu não sei se estava tudo bem. Então vamos continuar, gente. Então vamos fazer o nosso modelo logístico. Tá vendo que a função é simples, só você usar o GLM. Só que após o GLM você rodou o GLM. Usando a função, eu deixei uma discriminação aqui no texto um pouquinho aqui acima, porque tem duas formas de você usar a previsão do modelo. Tá vendo que eu utilizei construir meu modelo na base de treinamento e vou fazer a previsão no meu modelo na base de teste. Eu nunca faço a previsão na mesma base que eu construí. Existem duas formas de você realizar a previsão no seu modelo. Tem a função plogis ou tem a função predict. Tá? Se você quiser saber a origem do pacote disso, na hora que você for escrever a função aqui plogis, ele vai te trazer lá que é do pacote stats. Na hora que você fizer o predict, também vai te trazer que é o mesmo pacote stats. Então, eu costumo botar na frente qual é o pacote. Se você fizer isso aqui, você sabe de onde vem a função, tá? É sempre bom você deixar assim, porque na hora que você usa muitos pacotes, é importante saber de onde vem cada função. Pode ser que algum pacote tenha funções com o mesmo nome, e isso é complicado um pouco para o R. Tem duas formas, então, de você calcular a previsão do seu modelo. Você pode usar a função plogis ou a função predict. Eu prefiro utilizar a função plogis, mas eu deixei as duas opções aqui para vocês, tá? Vamos calcular, então, aqui a predict, usando a função plogis. Posso deixar a predict 2 calculada aqui também, usando a outra função, que é a função predict. Repara, gente, depois que a gente utiliza o modelo logístico e a gente aplica na base de teste, o que eu gerei agora nessa previsão? Cada indivíduo na minha base de teste agora tem uma probabilidade de defaultar. Mas essa não é a minha preocupação. Eu não quero saber se o indivíduo A tem a probabilidade de 0,80 necessariamente de entrar em default. Eu quero classificar. Aquele indivíduo A é default ou não é default? Ele é 0 ou é 1? Então você tem que utilizar um ponto de corte, uma probabilidade de predição de corte padrão. Utilizada, em geral, é corte acima de 0,5. Ou seja, se a probabilidade de um indivíduo ter sucesso, ou nesse caso, defaultar com o banco, for acima de 0,5, eu classifico aquele indivíduo em 1. Se ela for abaixo de 0,5, eu classifico aquele indivíduo em 0. Então, detectar o ponto de corte é importante para classificar o indivíduo. Outra forma de você determinar esse ponto de corte ideal é você utilizar essa função optimal cutoff. Ele otimiza o melhor ponto de corte para a sua classificação. Como é que funciona esse algoritmo? Ele vai ver aquele ponto de corte que te traz o menor erro de previsão. O que seria erro de previsão? Eu já sei na minha base de teste quem defaultou e quem não defaultou. E na minha base de teste, eu calculei o meu modelo, preveu também o que vai defaultar e o que não vai defaultar. Então, eu vou comparar o que eu previ com o que efetivamente ocorreu. E aquela relação que tiver menor erro vai ser o melhor ponto de corte. Esse modelo específico, essa base de dados, se você calcular isso aqui, essa função optimal cutoff, ele tá na biblioteca chamada Information Value. Se você rodar esse programa para otimizar, você vai ver que ele vai trazer o ponto ótimo de corte no ponto 1. Porque realmente essa base de dados tem que trabalhá-la um pouquinho mais. Tá vendo? Ó? O melhor ponto de corte seria o ponto 1. Mas nós vamos utilizar o ponto 0,5. Mas essa função é muito boa, tá, gente? Eu já usei ela para diversas outras bases de dados. Essa base específica que eu peguei para risco de crédito, não tinha que trabalhar ela um pouquinho mais ou selecionar uma amostra um pouquinho melhor. Então, eu não vou usar essa função para usar o ponto de corte, mas fica a dica de usar essa função sempre que você quiser saber qual é o melhor corte para categorizar uma variável, ok? Eu vou utilizar o corte de 0,5 como pré-definido aqui em cima, tá bom?
Vamos continuar fazendo análise do nosso modelo. Porque, assim, a gente definiu agora qual é o ponto de corte, mas a gente ainda precisa fazer análise do nosso modelo. Não basta só você construir um modelo logístico. Ele tem várias premissas e nós precisamos segui-las. Usando a função summary, de novo, do modelo logístico que a gente calculou, a gente vai perceber aqui a probabilidade, ou seja, o poder discriminatório de cada uma das variáveis. Repara, que as variáveis que a gente utilizou nesse modelo, dura, temp, se tem financiamento imobiliário, se não tem, ou saldo em conta bancária, elas têm um grande poder de explicação para prever um default ou não default do nosso cliente, especificamente. Repara, se o cara tem um financiamento imobiliário, ele diminui a probabilidade de default. Uma coisa estranha é se o cara tem um saldo mais alto, ele tem a chance maior de não me pagar, não pagar o banco, porque isso aqui é positivo. Você lembra que a gente falou no início da aula? O sinal do beta te dá uma ideia de se vai aumentar ou diminuir a chance de um cliente vir a inadimplir ou não, tá ok? Vamos continuar aqui a análise. Então, a gente viu que esses betas que você calculou, todos são significativos. Então, a princípio, parece que está muito bom esse diagnóstico. Aqui eu fiz um diagnóstico chamado teste de Rosmiller e Michel, mas esse teste aqui eu vou fazer depois com vocês. Vamos continuar a análise do summary aqui, e esse teste eu vou voltar para vocês verem por que eu vou voltar depois. Você lembra que eu falei para vocês que existem algumas premissas no modelo de regressão logística, que é a multicoliniaridade, a presença ou não de outlier, que a gente já viu um gráfico de box plot para identificá-lo, e depois o tamanho da amostra, que a gente já viu que a amostra é bastante grande. Mas a gente precisa ainda assim fazer testes de multicoliniaridade. Por que é importante o teste de multicoliniaridade? Essas estimações que a gente fez aqui no cantinho dos betas, elas só são significativas se essas minhas variáveis não forem multicolineares. O que é multicolineares? Se uma variável explicativa não for altamente correlacionada com outra, e assim sucessivamente. Se elas forem mutuamente correlacionadas, esses betas calculados aqui, eles têm não são viesados, ou seja, o valor médio deles está certo, mas a variância é muito grande, ou seja, esse beta, esse valor que a gente está utilizando aqui pode ser zero, ou seja, essa regressão pode não ser significativa. Um teste que você pode aplicar sobre esses coeficientes seria esse teste do VIF, que é Variance Inflation Factor, que é o VIF, que você calcula. Esse VIF ele vai te trazer aqui embaixo os valores dele, tá vendo? Se você tiver algum valor acima de 4 em geral, você considera que essas variáveis são multicolineares. Como todas as variáveis que a gente observou aqui estão em torno de 1, né? 1.8, valor de então, a gente cortou? Cortou. Menos uns 10, 15 segundos. Eu repito, então, eles não escutaram essa parte? Sim, repete. Saiu do ar? Voltou, gente? Voltou, acho que voltou sim. Voltou? Voltou, pode mandar ver. Pode, é porque não sei se voltou ou não, tentei, tá vendo a minha tela aqui, eu tô tendo aqui, tá fora, achei que não voltou. Eu sei. Beleza, gente, vamos lá. Vamos continuar. Então, o VIF ele vai me dar a multicolinearidade entre as variáveis explicativas. Valores abaixo de 4, eu considero que as variáveis não são multicolineares. E como a gente pode observar, a gente não teve nenhuma variável, a gente não apresentou multicolinearidade nesse modelo. Mas só olhar a multicolinearidade também é pouco ainda. A gente precisa ainda ver o erro de classificação no meu modelo. Usar essa função MIS, classe erro, ela vai me dar o erro de classificação. O quanto eu classifiquei na base teste e o quanto que eu previ. Então, se você rodar essa variável aqui, você vai ver que eu tenho 19% de erro de classificação. Ou seja, esse meu modelo de regressão logística acertou em 80% dos casos. Mas em quase 81, né? Que não chegou a ser 81, foi 80,35, mas ele errou em 19% dos casos. Ainda tem um erro relativamente alto. Então, assim, a gente não sabe ainda se o modelo é adequado ou não. A gente continua analisando. O VIF, ele disse que o modelo não é multicolinear, então é bom.
Então, já é um pressuposto que é válido. A classificação está em 19%, mas ainda é uma boa classificação. Não para risco de crédito, tá bom? Mas se você estivesse trabalhando com dados da área médica, esse erro, dependendo do problema, é um erro baixo. Digamos que o problema seja o medicamento ele é eficaz contra dor de cabeça ou não. Se tem um erro só de 19%, quer dizer que em 80% dos casos ele é eficaz. Então, é um erro razoável. Outra análise importante no modelo de regressão logística é o que a gente chama da curva ROC. Essa análise é importante para dar o poder de previsão do seu teste. Isso aqui vai sair um gráfico no seu canto direito, que é o seu gráfico ROC. A ROC é a área under the curve, que é essa área toda abaixo dessa curva. Valores de ROC acima de entre 0,80 e 0,95 são valores muito bons. Então, esse modelo tem um valor bom. Então, até agora, a gente só viu que o VIF é bom, viu que o erro de classificação é alto, porém não é tão alto assim, viu que a ROC deu que o modelo é bom, mas a gente ainda precisa continuar analisando o nosso modelo. Então, continuando a análise, a gente ainda calcula a especificidade do modelo e a sensibilidade do modelo. São duas características distintas. A sensibilidade, ela está associada, agora eu posso vir a confundir, porque sensibilidade e especificidade, um está relacionado à captura do erro, ou seja, se um efetivamente é um, se não me engano, isso aí é especificidade, se ele é específico mesmo para dor de cabeça, e a sensibilidade é o percentual de acerto, de saber se o cara realmente não está com dor de cabeça e eu classificar que ele não está com dor de cabeça. A especificidade é o cara está com dor de cabeça e eu classificar que o cara está com dor de cabeça. No nosso exemplo eu classificar o não default de forma correta como não default, e a especificidade seria o default classificar exatamente como default. Ok? Então vamos calcular a sensibilidade e especificidade. Observa que tanto a sensibilidade e a especificidade estão sendo razoavelmente altas, 0,74 e 0,80. O nosso modelo está acertando bem. Mas ainda não é suficiente. A gente ainda vai continuar fazendo análise. Uma outra análise importante para a gente realizar é quanto, na minha base de teste, eu classifiquei de bom e ruim. Aqui, ó, eu tenho 1.587 na minha base de teste com default e 36.220 pessoas não default na minha base de teste. Vamos olhar agora a nossa matriz de confusão. O que a matriz de confusão vai nos dar? Vai nos dar o quanto de default observado tem e o quanto o meu modelo estimou. Ou seja, se eu observei 1.587 defaults e eu estimei 1.587 defaults nas mesmas classes, meu modelo está bom. Olha o que a gente está dizendo aqui, ó. Eu acertei 1.189 defaults e errei 398 defaults. Aqui em cima é a classe 01 observada e aqui é a estimada. Esse aqui eu acertei o 0 e aqui eu acertei o 1. Esse aqui, a sua diagonal secundária, são os seus erros, tá? Esse aqui é um erro de classificação do 1, esse aqui é um erro de classificação do 0. Ok? A nossa matriz de confusão vai te dar mais ou menos o percentual de acerto, que é como se fosse o percentual da ROC. É só você somar essas duas categorias e dividir pelo total de pessoas que tem, que você vai ter um percentual de acerto da sua base. Confusão. Essa seria mais uma análise a ser feita. Agora, vamos interpretar os nossos coeficientes do nosso modelo, tá? Para a gente interpretar nossos coeficientes do nosso modelo, eu usei essa aqui, a função logitmod, o nosso modelo foi construído nessa tabela, e depois você bota cifrão coeficiente, você está trazendo só os coeficientes do modelo. E depois você calcula a exponencial de cada coeficiente. Aqui eu vou calcular a odds rate, ou seja, o impacto de cada variável. O que está me dizendo aqui? Está me dizendo que o aumento da duração em 1 minuto ou 1 segundo do meu contato com o cliente aumenta a probabilidade de default em 0,005%. Ou seja, quanto mais tempo eu ficar no telefone com o meu cliente oferecendo um crédito, mais chance eu tenho desse cliente vir a defaultar comigo. Mas observe a variável FIN1, que é o financiamento imobiliário. Observe que ela é abaixo de 1. Ou seja, se o cliente tem financiamento, reduz em 1 menos 24% a chance de o cara vir. Ou seja, se o cara tem financiamento imobiliário, a probabilidade de default dele é reduzida em torno de 60%. Eu reduzo 75% da chance de default, só do cara ter financiamento comigo ou não ter. Isso também faz sentido, porque eu já conheço melhor o cara, tanto é que eu ofereci um financiamento imobiliário. Bom,
esse seria uma análise do nosso modelo de regressão logística, mas eu vou voltar aqui atrás para trazer o nosso teste de Rosmer-Lemichal. Se lembra que tudo o modelo está indicando que o modelo é bom. Nosso teste de Rosmer-Lemichal também ele é um teste para classificação do nosso modelo. A gente usa esse teste de Rosmer-Lemichal no pacote aqui de cima, o pacote como é grande essa base de dados, essa Resource Selection. Esse teste está nessa. Eu já rodei essa library aqui, vou fazer só para a gente terminar a nossa aula de hoje. Separar a nossa base de dados em 10 partes, ou seja, eu vou particionar esse G aqui, o número de partes que eu estou fazendo ele. E vou testar nas minhas 10 partes, nas minhas 10 categorias, e meu modelo está classificando corretamente. Olha como é que ele está me dizendo. O p-valor dele é muito baixo. Ou seja, meu modelo não está muito adequado quando eu olho ele em percentis, e não quando eu olho ele no geral. Repara que toda a nossa conclusão até agora está dizendo que o meu modelo era muito bom, né? Mas na hora que a gente for olhar o Rosmer-Lemichal, está me dizendo que o meu modelo não é tão bom. Olha só a característica do Rosmer-Lemichal. Isso aqui é o Y0, Y1 é o observado, o Y-hat0 e o Y-hat1 é o meu estimado. Ou seja, eu observei 704 pessoas quando a probabilidade está classificada de 0,5 a 0,11 e meu modelo estava estimando 674. Tinham 37 defaults e meu modelo estava estimando 66 defaults. Então, isso aqui é o quanto eu observei, isso aqui é o quanto eu estimei. Você observa que tem uma distância muito grande. Aqui eu estou dizendo que tem mais default do que eu estou observando, tá vendo? Então, o teste Rosmer-Lemichal, ele subdivide sua base em 10 percentis e olha em cada um dos percentis o acerto nele. A gente pode perceber que existem percentis que o nosso modelo não está muito bem ajustado, mas existem outros percentis, como o percentil aqui em cima, que parece que está um pouco ajustado o nosso modelo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que fazer análise acima de análise. Nosso modelo estava indicando até então que é um modelo muito bom ajustado, com um percentual de ROC 0,85, como a gente observa aqui. Mas quando a gente faz um teste mais detalhado, mais específico, a gente vê que pode ter muitas melhoras ainda no modelo. Essa funçãozinha aqui que eu fiz, é que aqui eu particionei em 10 partes. Mas eu podia particionar em 5 a 15 partes. Eu fiz uma função, eu fico calculando o p-valor de cada uma das particionamentos que eu fiz. Né? Se eu particionar em 5, o teste fica significativo. Eu observo que mesmo eu particionando de 5 a 15, eu continuo o teste de Rosmer-Lemichal, continua me dizendo que esse modelo é pobre, que ele pode ser aperfeiçoado. Então, gente, fiz um modelo de regressão logística com você para estimar default dos nossos clientes, ou de clientes bancários, é uma base aberta. A gente trouxe um exemplo que parecia que o modelo era adequado até o final, mas a gente pode observar aqui com mais detalhe que a gente pode melhorar esse modelo, ou seja, você pode trabalhar melhor essas bases, você pode fazer uma análise de componentes principais para categorizar variáveis antes, você pode pegar as variáveis numéricas e recategorizar ela com odds ratio. Tem várias outras maneiras de você trabalhar essa base de dados para melhorar esse modelo, se você quiser continuar usando a regressão logística. Senão, você pode partir para um Random Forest, para uma máquina de suporte vetorial, outras técnicas de inteligência artificial ou de machine learning, que são basicamente técnicas estatísticas. Atrás de todos esses métodos são métodos estatísticos. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha aproveitado. Me alonguei um pouco, né? São 9h30, tá? O prazo está na hora, certinho. Se alguém quiser acompanhar a gente, o nosso site é www.inferir.com.br. Lá a gente vai ter o nosso blog, eu vou botar essa aula no blog e eu vou escrever melhor, botar o código no nosso blog. Você pode se cadastrar no site, que semanalmente a gente vai ter novas notícias, novos blogs, vão ter códigos no nosso blog lá disponível, vão ter vídeos como esse gravados para vocês, vou fazer outros webinários também com a Cotidiana, e na nossa empresa também nós temos cursos disponíveis para quem é aqui de Brasília, né? A gente também tem pretensão de levar esse curso para o Rio e para São Paulo. Temos diversos cursos, aqui são alguns cursos que a gente está em catálogo agora, vão ter cursos online, quem quiser seguir a gente, também vão ter coisas de graça, eu vou dar treinamentos de graça online, via blog. É isso aí, galera, espero que tenham gostado, foi um prazer. Deixa eu só tirar aqui minha tela. Foi um prazer, é isso aí. Obrigado. Obrigado, Cotidiano, pela parceria, a gente faz um próximo webinar de novo. É isso aí, gente. Se tiver perguntas, estou disponível. Imagina. O pessoal está aqui agradecendo também. Querem até saber se o vídeo depois fica gravado, que eles querem depois ter acesso. Vai ficar no nosso canal. Eu posso botar no meu canal também. Isso. Depois ele pode copiar para o canal dele também, mas todos os webinários que a gente fez
Learning ficam no nosso canal. Todo o conteúdo anterior também, muita coisa do que a gente utiliza na aceleração, inclusive, fica lá para quem tem interesse, conteúdos mais referentes a empreendedorismo, UX, programação, tem muita coisa no nosso canal. E a gente está sempre fomentando conteúdo referente a desenvolvimento, empreendedorismo, startup, né, e etc. Beleza? Agradeço a todo mundo que foi até agora. Tá? A gente deu um picos aí de até 60 pessoas ao mesmo tempo. Peço desculpas aí pela conexão. Realmente a gente teve alguns probleminhas no meio, mas acho que acabou não interferindo tanto. E ele vai... Quem quiser tirar alguma dúvida também, ele deixou o e-mail dele no começo do vídeo, tem o e-mail dele. E se alguém precisar dos slides também, ele pode disponibilizar para todo mundo. Tá? Isso. Pode falar. Ô, Bruno, vou passar para você os slides, os programas, tudo base da disponibiliza no Cotidiano, disponibiliza no meu site também. Se quiser passar um e-mail para mim, me pedindo, eu passo o caminho para eles pessoalmente também. Isso, show de bola. Beleza? Beleza. Está disponível aqui no meu GitHub, senão dava meu GitHub lá. Bruno, obrigado, é isso aí. Valeu, galera. Vamos encerrar. Obrigado, boa noite a todo mundo.